Trabalhar a temática do racismo e das questões étnico-raciais extrapola o desejo, a vontade do professor. E algumas pessoas pensam, inclusive, e relacionam esse trabalho com a militância, mas também extrapola essa realidade, pois a questão é legal. Há uma imposição legal sobre o exercício do magistério a partir da Lei 10.639 de 2003. Essa lei ela institui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira em todo o currículo do sistema educacional brasileiro, incluindo as escolas públicas, escolas particulares, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. A lei ela obriga que a temática seja trabalhada. Isso em vista a contemplar a pluralidade cultural, a diversidade cultural, mas sobretudo pela necessidade de enfrentamento e combate ao racismo, ao preconceito, à discriminação e toda forma de desigualdades que nós temos historicamente demarcando aí a história do Brasil. Então é interessante pensarmos que o cumprimento da lei é uma exigência ética, ou seja, ao professor cabe trabalhar a temática étnico-racial, ao professor cabe fazer cumprir a Lei 10.639 e neste sentido é muito mais do que uma militância. Uma das maneiras de se trabalhar a Lei 10.639 é a estratégia de trabalho com o letramento racial. O letramento racial entendido como um conjunto de ferramentas, um conjunto de estratégias que tem como objetivo instrumentalizar os indivíduos para que eles consigam, na sua rotina, na sua prática, na sua vivência, no seu cotidiano, perceber, identificar formas de racismo e, além disso, se posicionar no mundo a partir de uma postura antirracista, ou seja, o letramento racial é uma ferramenta imprescindível para o trabalho com as questões étnico-raciais. Existem outras abordagens, outras possibilidades, mas o letramento racial enquanto estratégia tem gerado bastante fruto. Por quê? Porque um dos pilares do letramento racial é exatamente o conhecimento da história. Se eu conheço a história e cultura afro-brasileira e indígena, existe uma possibilidade de valoração. Ora, eu não vou valorizar aquilo que eu não conheço, aquilo que foge da minha experiência. E a escola, ela acaba sendo um espaço, uma instituição responsável pela instrução. E durante muito tempo a história e cultura afro-brasileira e indígena acabou ficando relegada a um segundo plano. Isso por conta de um sistema de ensino que ele é forjado, ele é criado e ele é desenvolvido dentro de uma cultura eurocêntrica, onde nós temos uma história que deixa de lado ou que esconde uma história que invisibiliza toda a produção cultural e toda a influência daqueles que são excluídos. E dentro de uma perspectiva eurocêntrica, nós temos a invisibilidade das classes populares, das classes subalternas. Então, nesse sentido, como que iremos valorizar a cultura africana, como que iremos valorizar as grandes personalidades, os grandes heróis negros, se sequer os conhecemos? Então, o letramento racial tem como ponto de partida, tem como um dos seus pilares a apresentação dessa história e dessas personalidades, desses autores, dessas populações. Tem como o letramento racial tem como um dos pilares trazer luz, trazer visibilidade a essas histórias de pessoas, de personalidades africanas, afro-brasileiras e indígenas que construíram a história do Brasil, juntamente com os europeus, juntamente com os outros, com os imigrantes. Mas a questão é que nós temos uma supervalorização do elemento europeu, do elemento branco, e uma invisibilidade ou inferiorização de toda uma cultura que está relacionada com a ancestralidade negra. Bom, esse é um dos pontos a se considerar quando nós temos a construção de uma autoestima ou a construção de uma admiração, a construção da valorização desse estudante em relação à cultura afro-brasileira e indígena. Então, se eu não tenho um letramento, eu desconheço
essa história ela não aparece nos currículos, ela não aparece nos livros didáticos. Essa história ela não é abordada pelo professor. Então, de que maneira a gente vai construir uma sociedade que esteja aí, uma sociedade que valorize essas contribuições de afro-brasileiros e indígenas? Isso não vai acontecer. Então, o letramento racial ele tem como função, uma das funções, apresentar a esses indivíduos a informação, e a escola ela cumpre esse papel, apresentar toda essa diversidade cultural, apresentar toda essa potência e toda essa contribuição africana e indígena para os estudantes no seu processo formativo. Esse é um dos pontos que entendemos que sejam cruciais para que tenhamos adiante uma sociedade menos preconceituosa, uma sociedade menos racista, uma sociedade menos desigual, seja do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da cultura, do reconhecimento dessas culturas, quanto uma sociedade que tenha ali um sistema que viva uma dinâmica menos opressora e menos desigual em diversos aspectos do seu cotidiano. Então esse é o nosso vídeo, ficamos por aqui, trabalhamos um pouco da questão do letramento racial e aqui nós desenvolvemos um argumento no sentido de que trabalhar as questões étnico-raciais extrapola o desejo do professor, também extrapola a ideia de militância. É uma questão legal que se impõe sobre a prática pedagógica, sobre a ética profissional do educador em todos os níveis, em todo o currículo do sistema educacional brasileiro. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal. Nosso canal está completando aqui, encaminhando para os 4.000 inscritos e mais de 4.000 horas de visualizações, e conto com a sua inscrição, com o seu comentário, com alguma dúvida que você tenha, pode deixar aqui, em tempo oportuno estaremos respondendo. Normalmente faço questão de responder todas as perguntas, todas as questões, nada fica sem resposta, e a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa. Se você tem interesse e quer saber mais sobre letramento racial, sobre questões étnico-raciais, sobre a teoria do letramento racial, é só deixar seu comentário aqui. Forte abraço e até a próxima.